Oi, galerinha, tudo bem? Preparados para mais uma aula de matemática? Eu trouxe muita coisa interessante para a gente estudar e espero que você aproveite cada minuto, certo? Como vocês já sabem, eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, a nossa intérprete Débora. E a nossa aula de hoje tem como título As 4 operações, metade e terça parte. Bom, com esse título, você já tem noção do que a gente vai estudar hoje, certo? Vamos falar sobre as 4 operações principais da matemática e as suas características e também vamos conhecer e estudar um pouquinho mais a fundo o conteúdo de metade e terça parte. Então, chega de conversa e vamos lá. Eu tenho certeza que você já sabe, mas vamos relembrar agora as 4 operações, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos relembrar algumas características muito importantes sobre cada uma dessas operações. E vamos começar agora com a primeira, que é a adição. A adição também é bastante conhecida como soma. É o cálculo que fazemos para adicionar, acrescentar, somar quantidades. E o resultado final da adição é chamado de total ou soma. Os números utilizados são chamados de parcelas. E o sinal do cálculo é o mais. Veja, aqui eu tenho uma adição com 2 parcelas, 5 e 3. E o resultado, que é chamado de total ou soma, 8. 5 mais 3 é igual a 8, certo? A adição também é importante destacar que nós temos o zero como um elemento neutro. Isso quer dizer que qualquer número que eu somar ao zero me dará o resultado, o próprio número, como você está vendo no slide. 3 mais 0, 3. 0 mais 1.374, 1.374. 57 mais 0, 57. Entendeu? Eu tenho certeza que sim. A próxima que nós vamos continuar vendo é a subtração. Mas antes disso, também tenho uma informação importante sobre a adição. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado final. Chamamos isso de comutatividade. Isso quer dizer que, como você vê no exemplo, 5 mais 2 ou 2 mais 5 tem como resultado o mesmo número, 7. Embaixo, 1 mais 4 mais 3 é o mesmo que 3 mais 4 mais 1 ou 4 mais 1 mais 3, que me dá o resultado de 8. Isso quer dizer que a ordem das parcelas não vai alterar o resultado, certo? A subtração é a operação inversa da adição. Ela é a redução de um número por outro. E os seus elementos são minuendo, subtraindo, diferença ou resto. O sinal utilizado é esse aí que você está vendo, de menos, esse tracinho. Na subtração, eu tenho o minuendo, representado pelo número 5, o subtraindo pelo número 3 e o 2 como resultado dessa subtração, que é chamado de diferença ou resto, certo? Outra informação muito importante sobre a subtração é que a ordem dos elementos altera o resultado final. Uma coisa é eu dizer 8 menos 3, que é 5. Outra coisa é eu dizer 3 menos 8. Nesse caso, você está vendo que é impossível tirar 8 de 3, mas só é impossível por enquanto. Mais à frente, você vai estudar e perceber que na matemática há uma solução para isso, certo?
Continuando, temos a multiplicação, que está relacionada com a adição, pois podemos dizer que a multiplicação é a soma de um número quantas vezes for multiplicado. 4 vezes 3 é o mesmo que eu dizer 3 mais 3 mais 3 mais 3, que me dá um resultado de 12. Na multiplicação, os seus elementos são os fatores e o produto, que é o resultado dessa multiplicação. O sinal é esse xizinho aqui. E agora, nós vamos ver também uma informação muito importante, que na multiplicação, o elemento neutro é o numeral 1. Isso porque o resultado de qualquer multiplicação que tenha o número 1 como um dos fatores é ele mesmo. Veja, 7 vezes 1 é igual a 7. 1 vezes 62 é 62. E 1.241 vezes 1 é ele mesmo, 1.241, certo? Na multiplicação, como na adição, a ordem dos fatores não altera o resultado final. E como já disse para vocês, também chamamos de comutatividade. Isso quer dizer que 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 tem como resultado o número 12. No exemplo abaixo, eu tenho 3 fatores, 2, 3 e 5. Mas independente da ordem que eles estejam, o resultado de 2 vezes 3 vezes 5 será 30, ok? Bom, agora falta ainda uma operação. Você se lembra qual? É a divisão. A divisão é a separação de um número em partes iguais e os seus elementos são divisor, dividendo, quociente e resto. Na divisão, o principal sinal que representa essa operação é esse que você está vendo na sua tela. Mas pode ser que em alguns lugares você também observe que esse sinal e esse daqui também são usados para representar a divisão, ok? Aqui nós temos mais uma divisão, com 20 dividido por 5, tendo como resultado o número 4. 20 é o dividendo, 5 é o divisor e 4 é o quociente. Nesse caso, nós temos uma divisão exata, que é quando a resposta não tem resto. Olha só. Aqui eu tenho 20 dividido para 5, que me dá 4. Conseguem visualizar melhor? 20 dividido por 5 é igual a 4. Nesse outro exemplo, eu tenho 11 dividido por 2, que me dá como resposta 5, porém me dá 1 como resto. Aqui, essa divisão é uma divisão não exata, pois deixa resto. 11 dividido por 2 é 5 e sobra 1. Compreendeu? Na divisão, é importante destacar que, assim como a subtração, a ordem dos elementos altera o resultado final. 4 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 4, certo? Mais à frente, você também vai ver que há possibilidade de fazer essa operação. E na divisão, assim como na multiplicação, o número 1 também é um elemento neutro. Isso porque o resultado da divisão de qualquer número por 1 é ele mesmo. 9 dividido por 1
9. 48 dividido por 1, 48. 2.500 dividido por 1 é igual a 2.500, certo? Bom, já retomamos as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Agora, é importante observar algumas coisas. Veja, a adição e a subtração são operações inversas. Eu já te falei isso. E a multiplicação e a divisão são operações também inversas. Eita, professora, e agora? O que isso quer dizer? Calma aí que você vai entender. Na matemática, a gente aprende fazendo. Combinado? Quando eu digo que uma operação é inversa, isso quer dizer que uma desfaz o que a outra fez. Elas são contrárias. Veja nesse caso da adição e da subtração. Eu tenho uma adição, 3 mais 2, que é 5. Para que eu inverta e desfaça o que a adição fez, basta que eu pegue o total da minha soma e subtraia por uma das parcelas. 5 menos 2 me dá o total de 3, que era a primeira parcela. Se eu fizer 5 menos 3, eu tenho como resposta o número 2, que era a outra parcela somada ao 3. Viu que não é difícil? É bem simples. Agora eu vou te mostrar como isso acontece na multiplicação e na divisão. Veja, aqui eu tenho 2 vezes 3, total de 6, certo? 2 vezes o 3, eu tenho 3 mais 3, 6. Se eu inverto e pego o meu total de 6 e divido por 3, eu tenho a resposta 2, que é o contrário. Assim como, se eu fizer 6 dividido por 2, eu vou ter como resultado o número 3. Viu que é muito simples? Ainda não acabamos. Aproveitando que nós estávamos falando no número 2 e no número 3, eu tenho mais uma informação importante com o conteúdo de fração, a metade e a terça parte. Veja, a metade é quando fazemos a divisão por 2. Pensando em objetos ou coisas, metade é separar ao meio. Agora, na fração, olha só, 6 dividido por 2 me dá 3 partes. Aqui eu tenho 6 partes de um todo dividido por 2, que me deu 3 partes para cada. 4 dividido por 2 me deu 2 partes. 10 dividido por 2 me deu 5 para cada. E 12 dividido por 2 me deu 6 partes para cada um. Viu que todo o conteúdo de matemática se relaciona? Ainda não terminamos. Vou te mostrar agora a terça parte, que se você já entendeu a metade, vai compreender bem facilmente essa tal de terça parte. A terça parte é separar em 3 partes iguais. E vale destacar que toda vez que eu falar em divisão e números fracionários, eu divido sempre em partes iguais. Veja o exemplo. Aqui eu tenho 6 dividido por 3, que me dá o total de 2 partes para cada. Estão vendo aí? Ao lado também eu tenho 6 dividido por 3, 2 partes apresentadas pelas cores iguais. Embaixo, 15 dividido por 3. Estão vendo? Nesse caso, eu tenho 5 para cada. E por último, 12 dividido por 3, que me dá 4 partes para cada um. Ok? Agora, estamos chegando
ao final da nossa aula. Mas antes disso, quero te levar a refletir de forma prática. Que tal você juntar seus brinquedos e objetos que você tem em casa para fazer grupos de 2 e 3, observando qual é a metade e qual é a terça parte em cada caso? Eu tenho certeza que dessa forma você vai compreender ainda muito melhor, certo? Depois de todo o conteúdo apresentado, você já sabe. É hora de testar os seus conhecimentos através das atividades que estão aqui no portal Conexão Escola. Estude tudo o que você viu, pegue o seu material e realize as atividades propostas. Mostre para você mesmo que você é capaz. Estudar dá um pouco de trabalho, mas é muito gratificante perceber o quanto melhoramos a cada dia. Para mim, é sempre um prazer estar aqui com você. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!